A todos. Será que não tem internet? Gente, Diego, a gente não está lhe ouvindo. Alguém mais não está ouvindo? Israel, Nayara? Oi? Pronto. Oi. Pronto. E agora, tá normal? Agora voltou, Diego. Pronto. Eu acho que era mau contato no microfone. Então, começando de novo, boa noite. Estamos começando mais o estudo. Hoje é a segunda parte do Entre os Nascidos de Mulheres. Não se levantou ninguém maior que João Batista, com Ismael e Israel. E estamos hoje especialmente comemorando os 4 anos. 4 anos? Exatamente. 4 anos já se celebraram. Do NEP aqui? Do NEP. Que já foi em 9 de abril que nós iniciamos. De 2013? 2013, 4 anos atrás. Já está ficando uma criança maior. E é isso aí, né? Muito estudo, muito aprendizado. E, então, vamos passar então a palavra para o Ismael. Israel. Bem, hoje nós damos continuidade com as contribuições de vocês e todos. Israel, você quer falar alguma coisa? O Israel fez o trabalho de pesquisa desse material. Então, fica à vontade, meu amigo. Você, como quiser falar alguma coisa no início agora. Eu acho que pode dar continuidade, né? Diego, está dando um pouco de eco, infelizmente. Ok. Acho que a gente pode fazer já a nossa prece para iniciar, já mergulhando na pesquisa, no assunto. Quem deseja? Alguém deseja fazer a prece? Tá, eu posso fazer então a prece. Vamos ver. Então, vamos assim todos nos aquietar, nos pôr em estado de meditação e procurar nos conectarmos com a espiritualidade maior para que ela nos intua, nos ilumine ao longo desse estudo. Que possamos tirar proveitos valorosos para a nossa vida diante dessas mensagens que são trazidas pelo Mestre Jesus e comentadas pelos Espíritos que sempre nos assistem, que estão sempre a desejar o melhor para todos nós, daqui da nossa família planetária. Nos ilumine, e a Israel e Ismael no andamento desse estudo. E que essas vibrações se estendam por todo o nosso país e nosso planeta nestes momentos que estamos vivendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje nós retomamos, como o Diego comentou, o estudo sobre essa passagem que fala de João Batista, Jesus falando sobre João Batista. E muitos textos interessantíssimos o Israel encontrou sobre essa passagem. E, assim, até se afeiçoou um pouco aos textos de um modo que a gente ficou até com dificuldade de retirar alguns, com pena, que eram muitos textos que não daria tempo da gente abordar, mas mesmo assim, todos os textos no documento estão lá presentes, toda pesquisa que Israel fez, e hoje nós vamos abordar uma parte deles. 6 e mais um
um de Emmanuel no finalzinho. Então, nós cantaríamos nesse momento a música Veredas, mas vamos deixar para o final, é o tempo que André chega, ele tem um probleminha, né? Vai se atrasar um pouco, então pode passar essa letra que a gente vê no final. Ok. Eu vou fazer então a leitura da passagem, novamente, coloquei só a tradução do Haroldo e em Mateus, porque por causa do tempo e também porque já dá uma noção, já nos dá um lembrete bom. Então, indagações de João Batista e testemunho de Jesus a seu respeito. Está lá em Mateus capítulo 11, versículos 2 a 15. João, ouvindo no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos e, por meio deles, disse-lhe: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados, e bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: Saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Mas então saístes para ver o quê? Um homem vestido em trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão nas casas dos reis. Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que um profeta. Pois este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Amém vos digo, entre os nascidos de mulheres não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Novo Testamento. Então, meus amigos, hoje nós vamos continuar a falar sobre essa passagem, entender mais sobre ela, né? Vamos então agora para o primeiro texto da noite. Na verdade, sim, como o André não está, eu sugiro que a gente passe para o segundo. Quando ele chegar, a gente volta. Pronto, ok. E aqui, só estamos, no caso, só está presente por enquanto a Tayla do grupo. Então vamos esperar a André e a gente passa para o próximo. Beleza. Então, o segundo texto é de Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, ficou com João, Giana e Jefferson. João não pôde vir, Jefferson também não está presente. Giana está conosco. Giana, querida, você está com a palavra. Você pode nos comentar o que você achou desse texto. Pastorino, né? Sempre profundo. Então, Fred, você não pode falar que eu abri o... Desculpa que meu filho estava aqui. Então, o que me chamou a atenção aqui nesse texto são os termos que Pastorino usa, né? Então, a gente precisou primeiro ir atrás dessa coisa assim, decifrar o que ele chama de intelecto, né? Então, o intelecto é também denominado uma mente concreta, seria o cérebro físico, né? E a individualidade seria o espírito. Então, o que foi que eu entendi quando ele chama João de intelecto e Jesus de individualidade? Seria que o intelecto seria o espírito encarnado e, portanto, sujeito
as questões ainda da matéria, né, ainda como uma questão imperfeita, e a individualidade seria o espírito, né, no caso, se falando de Jesus, né, já um espírito extremamente elevado para nós. Então, quando João pede para que ele envia, né, no caso, dois de seus discípulos para saber, né, a questão para confirmar, né, os fatos, porque Jesus trabalhava com fatos. Então, o intelecto, ele manda dois discípulos, que seria a faculdade de percepção e a faculdade de observação, para apurar os fatos, né? E aí é quando Jesus coloca, né, que fatos que se concretizam para provar que, como provar é uma palavra minha, né, a questão do Messias. Então, ele prova com fatos, né. A questão desse fato com relação a esse envio, ele também cita uma outra passagem para provar essa questão do concreto, né? Ele cita a questão do verbo de Deus, que se manifesta dentro de nós, né? Então, ele coloca como se, assim, a gente pode vestir roupas, pode, como é que se diz, se cobrir de determinadas coisas, né? Mas o espírito, ele caminha sempre em direção ao Cristo interno, né? No seu processo de evolução. Né? Então, são alguns pontos, esses dois pontos que eu achei, assim, bem interessante, e, no fim, eu acho que a frase que a gente poderia finalizar é: aquele que tiver dado o mergulho em profundidade na consciência cósmica, dentro de si mesmo, este será, em sua individualidade, como filho do homem, maior que qualquer das maiores personalidades. E por isso João é apresentado como o mergulhador, o batista, o que mergulha. Isso é, o que prepara através do mergulho que ele ensina, o caminho para o encontro com o Cristo interno. Acho que isso é o mais importante do texto. Ok, muito bom. O Pastorino, ele sempre tem uma simbologia bem própria dele, né? E ele sempre, é interessante, ele sempre inicia seus textos falando sobre, primeiramente, o que é que ele quer dizer com cada coisa, né? E, de fato, o João Batista, assim, na minha visão, ele realmente tem esse caráter mais material do que o Cristo, né? É interessante essa questão de inteligência, né, enquanto a manifestação do Espírito na matéria, e o fato de Jesus chamar João Batista de o maior entre os homens, né, porque ele era justamente a personificação material daquilo que seria a mensagem do Cristo naquele momento, né. Então a gente tem um conjunto de seres ainda, pessoas muito, assim, talvez violentas, né, dada aquela época, bárbaras e tal, e a mensagem do Cristo é algo mais sublime, né? E como é que você pega o sublime e simplesmente joga para pessoas que ainda não têm uma compreensão completa de tudo aquilo, sem nenhum preparo, né? Então a função de João Batista está justamente nisso, né? Nesse intercâmbio. É quase um perispírito, né? Assim, o intercâmbio entre espiritual e material, né? Eu queria
fazer um comentário em cima do próximo slide, rapidinho, mas é em cima da figura, né, do próximo slide, do segundo slide nosso. Tá aqui. Isso, eu achei muito interessante essa figura pela simbologia. Quando eu estava procurando essa figura, eu coloquei justamente os termos Elias e João Batista, né, e veio essa figura. Na realidade, assim, o fogo representa Elias, né, que é considerado o profeta do fogo, e o João Batista é considerado o profeta da água, né, pela questão do batismo. Então, achei muito linda essa figura, bem, bem simbólica, né, por isso que a gente colocou ela aí. Legal, muito bom mesmo. Muito bom, Giana. Eu não tinha parado para pensar dessa forma. Realmente é o mesmo espírito, mas em intensidades diferentes, né? Parece que o Elias, mesmo com a energia de João grande, mas de Elias para João, houve uma reflexão desse espírito, no sentido de se amenizar, e a gente percebe essa humildade dele, às vezes, essa até senso de que é um ser muito menor, é pequeno em relação ao mestre, né? Eu vim para me apequenar e ele engrandecer. Então, e essa transição do fogo para a água, simbolicamente, né? E achei muito bonito, porque além da figura ser muito bonita, traz toda essa mensagem de transformação de duas forças importantíssimas, né? A purificação nesses dois âmbitos aí. E realmente, né, tanto o fogo como a água, eles são símbolos de purificação, como a gente já viu em estudos anteriores, né? Não só no espiritismo, mas também para o próprio povo judeu, né? O fogo como esse elemento que, por exemplo, ele vai queimar aquilo que não serve e depois você vai pegar o resto, né? E qual é mesmo aquela parte que nos campos ateia fogo? Você lembra que a gente viu no estudo passado? Tu se lembra, Ismael? Oi, Diego. Tu se lembra daquela analogia que Jesus fala, né? Se Deus cuida do negócio do campo, que no futuro vão atear fogo nele porque não vai cuidar de vós. Você lembra? Enfim. É um branco. Fogo como elemento de purificação, mas também a água, sobretudo a água corrente, né? Que para eles o que é chamado de água viva seria essa água que está em movimento. Ela tem esse sentido de purificação, né? Ela seria sagrada. Ok. Muito bom. Passamos então. Então, se alguém não quiser comentar mais alguma coisa, vocês querem comentar? Tenha vontade aí. Não, o pessoal aqui está de boa. Então, vamos em frente. Ok. Chegamos ao texto, então, de Vinícius, né? Com Elis, Paulo, Thalisson e Regina. Quem está conosco, Thalisson e Regina, não é isso? Isso. Então, meus amigos, fiquem à vontade, a palavra está com vocês. O texto de Vinícius, do livro Nas Pegadas do Mestre, né? Sursum Corda. O Thalisson gostaria de falar primeiro? Fique à vontade. Não, Regina, pode falar. Pode falar? Então, tá bom. É que eu não tinha visto que você estava aí. Então, gente, boa noite. Espero que o som hoje esteja bem legal, né? Gostaria de dizer que eu gostei muito da leitura deste texto também, principalmente por ser do Vinícius, que trata sobre o assunto de educação, né? E, então, eu gostei muito. No início, eu achei assim meio esquisito, que eu fiz uma leitura assim rapidinha, né? E, de pronto, assim, esta palavra sursum corda, que é em latim,
eu confesso assim que havia me esquecido, que eu tive a oportunidade de estudar um pouco do latim nos meus idos tempos da juventude, na escola que eu estudava, sabe? E então a gente foi primeiro saber o que significa, né? É assim, é uma locução verbal, que significa erguei os corações, ou corações ao alto. Aí eu lembrei também do meu tempo na juventude, né? Estudando em colégio de freiras, de padres, e assistia à missa com frequência. E nós tínhamos lá uma locução verbal que o padre dizia, corações ao alto, e aí nós respondíamos, o nosso coração está em Deus. Então, esse texto vai trabalhar com a gente da questão da importância do reino, da conquista do reino dos céus. E esta conquista do reino dos céus, o Vinícius vai dizer o seguinte, que o reino dos céus é para os fortes. E com isto, se demonstrar uma apatia, sem demonstrar vontade, fraqueza, bom ânimo, covardia, jamais alcançaremos esse reino do céu. Então, que esta posse depende dessa postura de coragem. E então, o Vinícius vai falar para a gente que esta vontade, esta potência da alma, que é a vontade, é essa alavanca propulsora, e que esta salvação, no sentido de erguer os nossos corações para o alto, ou seja, de entrar, né, nesta nossa divindade, nesse nosso templo, nesse reino divino, nós precisamos, então, de estar trabalhando, sim, com a vontade, com a boa vontade. E, para isto, né, é necessário a educação. E educar, ele diz o seguinte, que é desenvolver esses poderes latentes do espírito, dentre os quais sobressai, então, esta função psíquica nobre, né, essa potência da alma nobre, e que é, então, com o poder da vontade que se alcança o céu. Para ser cristão, ele também situa aqui no texto para a gente, que o homem precisa tornar-se forte, corajoso, intrépido, e é preciso, então, se educar. Salvar é educar-se. E coloca também que a questão da vontade, Jesus demonstrou uma postura bastante firme quando ele trabalhava com a gente, né, a educação do nosso espírito. E Jesus colocava, seja o seu sim, sim, não, não, ou para se passar pelas situações vamos dizer, de postura mesmo de cristão, né? Nós temos que trilhar um caminho, que muitas vezes esse caminho é estreito, que a porta é estreita, mas nós temos que buscar o nosso querer, né? Para saber, de fato, o que nós almejamos. O Vinícius também vai completar aqui no texto para a gente uma situação com o Tomás de Aquino, que uma determinada época ele foi interpelado por uma senhora de alta sociedade sobre o que era preciso fazer para se ganhar esse reino dos céus. E ele respondeu com uma única palavra, querer, né? E então a gente fica pensando, né, na doutrina dos espíritos, que nos coloca com clareza que muitas vezes nos falta a vontade para que a gente consiga a conquista das virtudes, que a gente consiga se desvencilhar das nossas imperfeições morais, né? Então, por exemplo, os vícios como a cólera, como o ciúme, como a ambição, como o orgulho, como o egoísmo, às vezes a gente fala assim, quero ver se eu mudo, e etc. e tal, mas esse querer ainda é muito, muito frágil.
Então, é necessário exercitarmos, sim, este nosso querer para a gente fazer, de fato, a nossa transformação. E para que a gente possa também imaginar a salvação, é impossível imaginá-la, então, fora desse processo de autoeducação das nossas almas. E para salvar o mundo, nós precisamos, primeiro, estar com uma proposta de salvar a nós mesmos, no sentido da nossa transformação moral, para que a nossa postura, as nossas atitudes, sejam exemplos no mundo, né, para com as pessoas com as quais convivemos, porque aí nós vamos realizar a transformação, de fato, do mundo, que começa em cada um de nós. É trabalhado também aqui a ideia que as crises morais que nós estamos vivendo, né, passa muito aí por este caminho, porque nós precisamos de ser decididos, mais resolutos, para realizar essa ética, esses valores morais, para que a gente possa estar, de fato, em sintonia com as leis divinas, com o nosso Criador. Foram essas as reflexões que a gente pôde pensar quando a gente estava lendo o texto, tá? Vou deixar aí para o colega também fazer algumas colocações para a gente. Oi? Acho que foi bem, ela disse bem o que o texto quer passar, até onde eu li, um pouco que eu li. Eu não tive tempo de ler todo, mas eu acho que é justamente isso, a educação, de forma geral, é a única forma de mudar o ser humano. Mudando o ser humano, a gente sabe que muda o espírito também. Uma coisa que eu achei interessante, que a gente discute bastante na evangelização infanto-juvenil, né, sobretudo na questão da abordagem pedagógica e tudo mais, é justamente essa questão da distinção entre o que é você instruir e você educar, né? Então, diferente do que a gente pensa, né, a nossa abordagem na escola, em que a gente prepara o aluno para simplesmente passar no vestibular, e aí você seguir uma carreira acadêmica, uma carreira profissional, né? A educação, ela está justamente no que Regina falou, né? Que é despertar algumas questões que estão latentes no nosso espírito, né? Então, diferente do instruir, que seria você amontoar, né, uma série de conhecimentos ali na pessoa, na criança, né? O processo de educação é um processo inverso, né? É você retirar aquilo que tem, que está dentro de você. Educar. Pode falar. E esse é o maior problema da educação atualmente. Então, exatamente, jogando muito conhecimento numa didática unicamente de ser aprovado numa prova, mas, ou seja, criam seres que reproduzem, copiam e memorizam, em vez de criar seres pensantes que realmente produzem, questionam, inventam. Esse é o maior problema da educação, principalmente no nosso país hoje em dia. Os alunos estão saindo sem senso crítico, que é algo que deve ser instigado nas escolas. Isso é bem preocupante. Então, não só não criam seres pensantes, como também não dão esses ensinamentos morais, né? Muita gente sai sem, assim, só sabendo química, matemática, como fazer uma prova e não para a vida. E isso é muito doloroso, porque a gente vê muitas pessoas sendo manipuladas facilmente pela mídia, tudo. Isso entra até na questão de religião, que eu vou falar na minha vez. Mas enfim, é isso. E acaba gerando pessoas insensíveis, né? E que é justamente essa questão da educação do espírito, né? Aquela questão da disciplina que tanto Emmanuel falava. Vai lá, Ismael. Um ponto que tem muito a ver com o que vocês estão falando, que é uma das falhas do nosso sistema de educação, é justamente essa questão da motivação, de desenvolver a vontade dos educandos, dos alunos, se empolgarem para estudar de maneira mais prática algo que eles se identifiquem, né?
Isso a gente ainda está buscando atingir, mas com falhas e tropeços. Agora, só para contextualizar, esse texto fala trecho da passagem, aquele polêmico que a gente comentou semana passada. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos são os que conquistam. E Vinícius interpreta como a gente viu Haroldo comentando, Champlin comentando, essa violência como um esforço da vontade em se modificar, né? Em instaurar o reino dos céus. A gente vai ver posteriormente com Larissa e Kardec interpreta de outra forma. Isso é ótimo, porque, como a gente sabe, a Torá tem 70 faces, as Escrituras têm 70 faces, e a gente consegue extrair inúmeras lições de uma pequena passagem. E, enfim, vamos deixar para continuar essa discussão quando chegarmos em Kardec. Ok. Agora, já que André chegou, a gente poderia ver o texto dele, né? E da Ayla. André chegou lá? Foi, André acabou de chegar. Aí, né? Só mostrar aqui para o pessoal, porque a tela fica só para mim, geralmente, né? Está aqui, pessoal. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. E vamos voltar para o slide de André. Eu disse para André que eu não... Oi, gente, boa noite. Boa noite. Deixa eu só colocar aqui o áudio. Fala aí um pouquinho. Eu já cortei o áudio. Ah, beleza. É porque eu estou tentando colocar meu fone de ouvido e não estou obtendo êxito. Deixa eu só tentar aqui. Vamos fazer, então, um teste, som. Você está me ouvindo, amigo? Vocês estão me ouvindo, todos vocês? Sim! Ok, então eu não vou me preocupar com isso agora. Não é motivo de preocupação. Na verdade, alto e claro. Está muito bom o áudio. Ok, então vamos lá. Meus amigos, eita, Ayla, você não quer começar falando, não, minha querida? Eu Mas, André, olha, se você quiser, eu posso ler o texto até, e você depois fala, porque eu tive pouquíssimo tempo. Te falei, né? Foi. Por WhatsApp que eu tive problemas com doença, meu marido foi internado, eu não tive tempo de ler nada. Então, Mas eu leio, você sabe? Faço o seguinte, porque tem essa primeira transcrição, só para fazer a introdução, eu faço Na verdade, eu prefiro começar, então, e você faz a complementação, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Pessoal, esse texto ele tem uma beleza muito grande, é um texto muito bonito. Eu já conheci esse texto, mas eu me emocionei lendo de novo. Tive uma reemoção. Esse texto está na obra Boa Nova, nossa velha conhecida, e traz apenas e simplesmente um diálogo entre Jesus e João quando ambos eram crianças, menino pequeno. Então, havia um parentesco entre eles, né? Eu acho que já foi visto na reunião passada, a qual eu faltei, apenas li os slides, e ambos estavam conversando, trocando umas ideias, enquanto Maria e Isabel, né, visualizavam ambos. E aí Humberto de Campos começa a sua narrativa dizendo assim: seu pequeno indicador, referindo-se ao indicador de Jesus, mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Então, imagina essa cena, Humberto de Campos leva mesmo a gente para essa cena, e que ambos, ele diz assim, que essa conversa foi a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. De forma bem poética, em que Jesus naturalmente representaria a figura do amor e João a figura da verdade. Como em diversas outras passagens do Evangelho, Humberto de Campos faz uma interpretação do significado dos personagens que envolvem a história de João Batista para os dias de hoje. Então, naquele episódio lá, que eu acho que vocês também estudaram na reunião passada, ou já viram agora, como foi o contexto, né, da morte dele, que foi pedida a cabeça dele, tarará. Vocês estudaram isso? Viram isso? Aqui na festa. Calma.
Na verdade, no texto, Ismael, tu tá sem áudio. Ah, sim, ok. André, a gente assim, viu por cima essa questão, porque como a gente já abordou a história de João Batista nas primeiras reuniões, eu sei que faz muito tempo, foi as primeiras reuniões do NEP mesmo, mas assim, a gente procurou focar mais no texto em si, apesar de, como você viu nos slides, ter uma pequena biografiazinha, mas você pode retomar o que for preciso aí para... Em geral, isso é de Não, veja bem, conhecimento... houve aquele contexto, né, de Herodes tinha uma admiração muito grande por ele, mas aí houve uma intriga e que, enfim, houve um interesse aí de Salomé, da mulher de Herodes, enfim, de querer a cabeça dele, querer que ele não vivesse, né? Então, na realidade, Salomé representaria a futilidade do mundo. E me lembrem vocês que não estou me lembrando muito bem da história, Salomé era a menina que dançava, né? Era a filha da mulher de Herodes, não é isso? Exatamente. Pronto, ela representaria a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. Algo que é bastante atual, né? É muito difícil ver hoje representantes políticos, por nós eleitos, que coloquem a coisa pública, o interesse público, acima dos seus interesses particulares, né? E o convencionalismo político, que eu acho que é ligado a Herodes, né? Que não tinha, na verdade, a intenção de matar João Batista, ele tinha até uma certa admiração, ou respeito, uma espécie de, sei lá, de medo de João pelo profeta forte, pelas coisas fortes que ele falava, enfim. Mas por uma questão de convenção, né, ele acabou aceitando o pedido, já que ele disse, né, que ele prometeu que a menina podia pedir lá qualquer coisa e teve que cumprir a promessa dele. E João significaria a verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, que dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. João falou alguma coisa que incendiou essa relação, não foi? Que Herodes traía alguém com alguém, não foi? Eu que não me lembro direito da história. Sim, exatamente. É que Herodes tomou como sua mulher Herodias, que era esposa do seu irmão. Se não me engano, o nome do irmão é Filipe. Isso. E aí João condenava esse tipo essa conduta dele tomar a esposa do irmão. Entendeu? Entendi, beleza. E assim, eu tinha uma coisa que me marcou muito acerca desse episódio, da morte dele, é que Raul Teixeira disse uma vez em palestra que João Batista não precisava morrer dessa forma. Porque como a gente liga muito a morte dele, decepado, ou decapitado, a postura dele, enquanto Elias, cortando a cabeça dos adoradores de Baal, a gente faz muito essa relação, como se todos os equívocos que cometemos na encarnação necessariamente irão ser quitados por meio de um processo doloroso que tem uma relação direta com a postura equivocada do passado. Entende? Quer dizer, se eu matei decepando, vou decapitando, vou morrer decapitado. Raul Teixeira faz uma observação muito interessante em relação a isso. Ele diz assim, João não precisava morrer assim, mas ele não trabalhou o defeito que o fez agir como Elias naquela encarnação. O defeito que moveu Elias na postura de degolar a galera, que era a impetuosidade. Elias era muito impetuoso. Quando venceu lá o desafio, a aposta lá, decepou a cabeça da galera, foi sangue jorrando por aquele montezinho lá, Monte Horebe, né? Não me lembro mais o nome do monte. E João Batista também não venceu isso, porque ele falava de uma forma muito impetuosa. E talvez a forma como ele denunciou aquela situação meio troncha lá de Herodes e aquela relação amorosa meio louca, o fez com que ele tivesse a necessidade de desencarnar de uma forma assim tão violenta. É um comentário muito interessante de Raul, e eu acho que faz muito sentido também. Porque a gente tem essa mania, né, de ficar associando as coisas como se fosse uma conta matemática, né? Se eu decepo, se eu decapito, eu vou ser decapitado, enfim. E, por fim, eu queria destacar na íntegra o texto que nosso amigo Humberto Campos finaliza. Eu queria que nossa amiga Ayla lesse, se desejasse, e também fizesse algum comentário sobre ele, que eu achei de uma poesia...
Tá aberto o microfone. Que eu faço um comentário? Lê aquele trecho final. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaça as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário da sua realização com Cristo. Eu achei bonito esse texto, muito lindo mesmo, assim, porque Maria e Isabel sempre têm uma coisa em comum, né? Elas ficaram grávidas quase ao mesmo tempo, né? E quando elas ficam observando, né, os filhos, né, andando, né, e elas ficam comentando a forma que Jesus, né, contava, seus cabelos esvoaçados, né? Então, eu acho assim muito lindo. Só que eu não imaginei, ele disse aí que Jesus era criança, eles eram crianças. Eu achei que já era uma fase de adulto, assim. Algum tempo antes que antecedia, assim, a crucificação. Eu achei que fosse... Não imaginei que eles eram criança nessa época, enquanto ela observava. Então, eles já tinham muita coisa em comum, né? Jesus e João. É muito lindo esse texto. Pena que, assim, eu não pude... tive tempo de escrever alguma coisa para dizer com mais profundeza, assim, com mais coerência. Mas obrigada de você ter, assim, explicado muito bem, André. Que é isso, amiga. E assim, Paulo sempre fala muito isso, Paulo Waka Waka. Ele diz assim, que no começo nós fazemos a caridade por uma obrigação, por um dever, depois isso se torna uma atitude espontânea. João representa isso. É aquela disciplina, aquela energia disciplinadora, como se fosse um soldado de um exército mesmo. É uma postura que antecede a espontaneidade do amor. Certamente, quando ele vencer esses entraves, a impetuosidade, do automatismo das reações, o amor vai se instalando aos poucos nele e ele, de forma espontânea, vai se transformando, vai acendendo a luz crística que habita nele. João morreu antes de Jesus? Foi antes, né? Nossa, gente... Só destacar também, muito pertinente esse comentário do André com relação à visão de Raul Teixeira, né? Porque a lei de justiça de Deus, ela não é só justiça, ela é de justiça e de amor, né? Então, a gente vê isso de forma muito clara no Livro dos Espíritos, de como o amor, ele é uma força tão positiva que ele se constitui um reparador, né, das nossas imperfeições. Então, a gente tem essa escolha, a gente tem a escolha de seguir o lado do amor para reparar as nossas faltas do passado, né? Então, a gente ressignifica aquela visão que a gente tinha antes do karma, né? E a gente começa a ter a questão da ação e reação nesse sentido mais profundo, como apresenta a doutrina espírita, mostrando que não existe apenas um meio de reparar nossas faltas, né? Existe tudo isso. Oi? Pode comentar. Em relação, o Israel falou as 70 faces, né? Então, esse texto eu também já conhecia. E também a Ilha falou, a Ilha comentando aí em relação à identificação de João Batista com Jesus, a gente vê o quanto, ao mesmo tempo, a identificação de missão, mas a identificação de que o Mestre, né, o Cristo, né, o ungido por Deus, como ele desceu até nós, e nós, às vezes, nos aproximamos dele, e aparentemente nós temos a impressão de que os que se aproximam do Cristo têm esse grau de elevação. Muito embora se falasse que João Batista, ele, dos nascidos de mulher, o maior deles era João Batista, Jesus, né, falou isso. Não sei se a interpretação é essa, mas tem essa passagem. Mas, mesmo assim, ele tem que resgatar, né? E mesmo diante da conduta dele, considerando Humberto de Campos sendo João Batista um cristão ativo pelas lutas íntimas, mas a gente nota um conflito muito humano, né? Muito próximo do que a gente vê hoje no dia a dia dos cristãos, nesse combate entre a ação, entre a teoria e a prática, vê essa questão muito humana em João. Então, eu quis trazer essa observação para, ao mesmo tempo, mostrar que Jesus
não tinha mais essas questões humanas por vencer. Realmente era a perfeição, digamos assim, o amor realmente, o puro amor, era Jesus, né? E nós ainda temos a verdade como algo, uma bandeira a ser defendida a todo custo. E Jesus não trouxe essa bandeira de uma verdade acima de tudo. Ele trouxe o amor, né? Tem várias coisas. Ele trouxe o amor na compreensão, e João já na sua maneira de falar. E esse é o grande conflito, às vezes, a maneira de agir, mesmo em nome da verdade. A gente, às vezes, é muito rude, a gente é muito incisivo, a gente fere. Eu digo, a gente, a humanidade, fere um ao outro para defender seus princípios de verdade, mesmo que tenha razão. Que muitas vezes o próprio silenciar já é um ato de caridade, né? Caridade. E poxa, a gente também ele entrou no âmbito político também, né? Quantos de nós não apenas julgamos, né? E a gente não observa justamente o que foi observado no texto anterior, né? A questão da educação do nosso próprio ser e entender que a educação individual é em si uma melhora do mundo, né? É uma contribuição para a melhora do mundo. E é isso que João Batista ele traz, esse ensinamento, quando ele, então, acusa, né? E desperta na esposa, que seria a sua cunhada, né? A esposa de Herodes. Aí e ao mesmo tempo a expõe. E ela, na sua condição de poder que ela tinha, ela usa toda essa artimanha, inteligência do sentido negativo, né? E faz essa armação contra, ou seja, esse pedido e uma verdadeira armação contra a vida de João, que tinha, de alguma forma, atraído para ele, além de ação e reação, por conta ainda da conduta dele, né? O processo. Não precisava, mas terminou, a gente pode atrair efeitos, sei lá, kármicos, situações, porque nós estamos indo de encontro a essa lei de ação e reação dessa forma. É o que André explicou, mas era só esse ponto que eu queria. Vamos em frente. Ok. Então, próximo slide. Ficou comigo e Nayara e Antônio. Oi. Toninha também é ausente, né? Mas Nayara está aí. Oi, Nay e Diegão. Oi. Olá. Na verdade, é o seguinte. O texto, como o próprio nome diz, para mim realmente foi um pouco de sacrifício compreender. E tanto que assim, eu li a primeira vez e falei, meu Deus do céu, quem é que escreveu isso? Aí quando eu fui ver, Joana, aí eu falei, putz, cara, não é implicância minha, porque realmente eu tenho dificuldade de compreender alguns textos da Joana, entendeu? Mas eu separei por isso que eu até pedi socorro aí, Diego. Eu falei, não, vá lá, porque eu preciso de explicação também, entendeu? Eu não vou saber falar. Mas esses dois trechos aí que eu tinha separado, acho que o primeiro é porque ela mostra o que ela estava querendo trazer com o que seria esse sacrifício. E a última parte, ela dizendo como a gente lidar, como foi que lidou com essa parte maior aí, né? Como que é o lidar com esse sacrifício? É uma recomendação, né? Bem bonita, por sinal, aí, assim. Mas continuo eu aqui no meu sacrifício de compreensão, então eu passo para Diego, viu? Tá, pessoal. Eu acho que a gente pode ler aqui os trechos e depois comentar, já que são relativamente curtos, né? Mas, na minha opinião, cara, eu estava precisando desse texto, porque eu estou passando por, assim, situações muito complicadas, né? Que muitas vezes fazem com que a gente repense, né, os compromissos que nós assumimos, né, sobre o que é que você deixa ou não de lado. E esse texto é um verdadeiro chamado a gente pensar que, na verdade, o caminho no bem, ele está constituído por uma série de sacrifícios, e isso faz parte do nosso processo, né? Então, fazendo aqui a leitura do texto, sacrifício é também atestado inequívoco de devoção ao bem e à verdade. Examina a história dos crucificadores e vê-los-ás triunfantes sobre o aplauso da ilusão enlouquecida, carregados em triunfo momentaneamente, enquanto os crucificados permanecem em silêncio. Logo, porém, eles passam,
e aqueles que foram as suas vítimas, levantando-se do ouvido para perpetuarem, através do martírio de que foram instrumento, os ideais nobilitantes da vera humanidade. Eu lembrei instantaneamente daquele livro, o Ave Cristo, quando eu li isso aqui, né? Porque o Ave Cristo trata justamente disso, né? De como você vê assim, uma série de pessoas que estão indo lá para os circos, se sacrificando em nome da mensagem do Cristo, e enquanto isso você tem aquela série de pessoas poderosas que estão lá se glorificando, que recebem os aplausos, né? Mas que logo depois você vai ver a situação espiritual, né, dessas criaturas que na Terra eram aplaudidas e como elas estavam depois, sabe? Então acho que assim, não só Ave Cristo, mas eu acredito que toda a coleção de Emmanuel, né, os 4 textos, né, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo renúncia, esse é o modo central, né, de como era a vida dessas pessoas, das oportunidades que elas tinham para não seguir esse caminho e seguir um caminho mais de sacrifício. E aí, Joana de Ângeles, eu não sei se está no próximo parágrafo, eu vou dar uma lida também, mas ela vai comentar um negócio muito interessante, que o sacrifício, ele vai vir de qualquer maneira. Então, melhor que o sacrifício seja efetuado ao longo do caminho e anteriormente do que você depois resgatar isso de maneira forçada de uma vez e tudo depois, né? Então, vamos passar para o segundo trecho e fazer aqui a leitura desse segundo trecho para a gente poder concluir a fala. Consultados, dir-te-ão, não sabias? Pronto, aqui, só explicando esse trecho aqui, Joana de Ângeles está falando justamente dessas pessoas que antes se glorificavam, né? Então, estavam lá, eram as pessoas que eram aplaudidas no mundo, que muitas vezes tomavam decisões que não eram as decisões mais acertadas, mas ainda assim eram aplaudidos. E aí eles se veem na situação em que eles precisam de ajuda. E aí Joana de Ângeles vai falar justamente que as pessoas que antes aplaudiam essas pessoas são justamente as primeiras que irão abandonar essas pessoas quando elas passam esses momentos de necessidade, né? Então, consultados dir-te-ão, não sabias que esperavas no mundo, tu, que emboscaste o Cristo no coração e o atiraste fora, no lodo da paixão? Agora, caro amigo, é contigo. Verificarás então somente na via da soledade o peso do remorso e o travo de amargura sem nome. Nessa hora, todavia, com sacrifício, te imporás o recomeço difícil e necessário. Olha só, né? Ele desviou do caminho, né? Mas, de qualquer forma, você precisa voltar para o caminho. E esse voltar para o caminho em si é um sacrifício. E aí, Joana de Ângeles vai falar agora justamente o que eu falei. Sacrifica-te, pois, antes renunciando, não cedendo ao mal, olvidando vaidades e superstições, que é o fardo leve de Jesus, né? Que ele comenta tanto. Sacrifica a vida, a tua vida, para que a paz te entesoure as moedas da harmonia interior. Chegarás depois à conclusão do porquê ele, né, Jesus, teu amigo divino, preferiu o sacrifício a todo instante, desde as palhas úmidas de um estábulo pobre, as jornadas a pé sobre o sol causticante, o encontro e a convivência com pessoas mal cheirosas dos caminhos, em regime de misericórdia, para com os pecadores infelizes, até a hora da cruz de ignomínia e de horror, sacrificando-se sempre para a fulguração perene, como rei excelso, em plena glória solar. E aí, porque eu estou passando por uma fase muito conturbada na universidade, e tem esse EGPB também. E eu acho que, assim, sempre que está chegando um evento de juventude, que é algo que atinge tantos jovens, né, que traz tanto bem, a gente sente, né, que existe uma investida da espiritualidade inferior ali nos trabalhadores, né, para atrapalhar um pouco o processo. E estava até refletindo, meu Deus, como é que eu vou
consegui administrar tudo isso, né? Apareceu tanta coisa na minha vida, assim, de uma vez, nessas últimas 2 semanas. E eu peguei e me acalmei, assim, né? E aí eu fui, não, vamos levando com calma, né? De certa forma, esse aqui é meu sacrifício, eu consigo, eu já passei por isso antes, a gente vai tocando em frente, mas não vamos abandonar principalmente as atividades do espiritismo, né? Que geralmente essas coisas acontecem justamente para a gente tropeçar, né? Mas é justamente nesse sacrifício que a gente faz da nossa vida cotidiana em prol do bem, é justamente o que faz com que a gente amadureça. E se a gente parar para pensar, a gente está aqui na Terra é para aprender do ponto de vista espiritual, não é para a gente gozar das facilidades, do conforto que essas pessoas têm, não. A vida em si significa sacrifício, né? Então, para mim, é isso que significa esse texto de Joana de Anjos. E eu li apenas esse texto hoje, né? Mas eu acho que ele está sendo assim, apesar de só ter lido agora, essas 2 últimas semanas da minha vida agora fazem todo sentido, sabe? Já resolveu. Então, foi muito importante ter ficado com esse texto. Tem um componente aí invisível que a gente às vezes não percebe ou percebe. A gente se supera, muitas vezes a gente não percebe a presença. Principalmente um trabalho como esse, daquela quantidade de amigos espirituais que estão nos apoiando. Né? Então, às vezes a gente, eu estou só, não está. Se pudesse ter essa evidência, eu quanto eu sinto esse aspecto também da presença quando você se dispõe uma renúncia espontânea. Aí vem essa fortaleza que a gente se supera. E não deve desistir também, né, Zé? Ajuda, né? Ajuda bem. Você está no trabalho, você tem um aspecto que você não passou, nitidamente você não passou. Você percebe essa presença. Trazendo para o contexto nosso, de estudantes, aprendizes do Evangelho, quando ele fala, né, o que você esperava do emboscaste o Cristo? Olha só que forte, né? Falando com muitos de nós que às vezes tivemos oportunidades de abraçar a mensagem e a rejeitamos ou até a perseguimos. E estamos hoje juntos aqui em grupo, num novo projeto de recomeço, como ela diz. É importante através de sacrifício, recomeço difícil e necessário. Eu até estava falando com um amigo meu recentemente, começa com H, o nome dele, as iniciais HD, e ele falava para mim que ele não tinha dúvida que era uma questão kármica, a gente chama de kármica, né? Mas um resgate, na verdade, uma palavra mais, acho que condiz melhor com esse fato, é o resgate, né? Que o resgate, na verdade, é o retorno ao caminho, né? O resgate, eu penso, quando eu penso na palavra resgate, eu penso na necessidade de um bombeiro vir e salvar aquela pessoa que está se afogando no mar. Esse é o resgate, é um exercício de carinho da figura de Deus conosco, um exercício de carinho. Então, a gente tem que ter essa noção de que temos muitos de nós, uma dívida com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho, e estamos aqui, precisamos aceitar as dificuldades, né, conviver com elas, porque são naturais de um trabalho como esse, né? Então, é uma reflexão importante e um texto belíssimo da Joana que nos faz refletir profundamente, Diego, não só você, mas eu, quando lendo esse texto, também reflito bastante, todos nós. Ok, passamos então para a próxima? Vamos em frente. Chegou Eduardo, Larissa, Maura
e Nair, hoje temos Larissa e Eduardo. Né? Hora da Larissa elaborou o texto e, assim como a Aida também, eu estava em viagem pelo sertão, totalmente dedicado a esse processo agora, e eu verifiquei, só acompanhei que ela estava. Então, vou deixar que ela inicie, não sei se Maura também, Nair, quem está aí na... Não, é só vocês dois. Eu e Larissa, né? É. Então, Larissa, se você quiser iniciar, ou se quiser que eu também comece lendo, e você faz um comentário, você sabe. Certo. Então, Eduardo, eu peço para você ler. E daí eu comento. Certo. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Que significaram essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Alusão à violência. Quer comentar esse ou a gente já passa para o outro, Larissa? Larissa, o áudio está cortado. Pode ler, Espírito. Então aí tem um corte, né? E aí a gente vai para a parte alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Bom, fora da caridade, a salvação não figura assim. Ela gosta, né? Adoro. Com relação a essa passagem específica, esse trecho específico, a gente tinha visto outras interpretações, né? Violência, um sinônimo de energia, de garra, né? De você colocar as suas forças, né? Em função a serviço do reino dos céus. Mas a interpretação dada foi outra, e foi algo que eu não tinha percebido ainda, porque aí diz que é desde os dias de João Batista até agora. Ele não diz desde os dias de Elias até agora. Tem sentido dizer de João Batista até agora, se João Batista ainda, né? Não é algo que estava na história no passado. Então, ele diz, né, que para entender esse trecho, né, a gente tem que... João Batista, ele é o Elias, né, que havia de voltar. Então, a partir daí, passa a fazer sentido que a época que ele está se referindo é a época de Elias, né, onde preponderava a lei mosaica, né, e que tinha essa questão, sim, né, da violência, né. Então, essa é uma das interpretações que pode ter essa passagem, mas a gente não pode dizer essa é a interpretação correta. Não. Só complementando, até porque Kardec, aquela época, não tinha algumas informações como as que a gente viu semana passada. E que essa é uma expressão idiomática judaica muito complicada, como Haroldo fala, né? Tem um colorido muito intenso. É algo que, quando traduzido para o português, perde esse significado original. Então, provavelmente, naquela época, não se tinha essa informação, até porque isso é algo que ainda é polêmico. Se discutem, para vocês terem uma ideia, que eu não coloquei semana passada, mas Champlin dá simplesmente 7 interpretações diferentes para essa passagem. Tem umas, assim, muito esdrúxulas. Por isso até a gente não colocou. Mas para vocês verem como é polêmica e como ela dá pano para muitas visões diferentes.
Então, mas essa visão de Kardec não deixa de estar correta. Israel até comentou semana passada sobre isso. E é a priori a interpretação que eu, quando li, vi que fazia muito sentido, né? Agora, essa outra visão da expressão idiomática deu um outro colorido ao texto também, né? Mas pode continuar. Bom, então pode passar para o próximo. Pronto. Eduardo, pode ler. Pronto. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Isso. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, Jesus e Nicodemos, João 3, capítulo 3, e dos versículos 3 a 21, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico. O mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Então, Kardec é bem, né? Mas eu deixo que você comente. Só consideração que Giana digitou. Olha aí a água e o fogo. Justamente. João na água e o Elias lá no fogo. Muito bom. Legal. Tem aquela passagem, né, de Jesus e Nicodemos. Ninguém pode ver o reino dos céus, né, se não nascer de novo. E essa passagem, né, tem muita gente não vê aí, né, como uma das passagens para dar suporte à reencarnação. E Kardec vem dizer que a gente está estudando agora não dá margem para dúvida, né? Ele está dizendo que João, né, foi Elias. Então, é uma passagem que a gente pode, né, utilizar nesses estudos, né, de que se fala assim de reencarnação. É isso. Sobre isso, eu acho até importante a gente fazer uma reflexão. O André, durante a semana, comentou comigo, e é algo que a gente precisa raciocinar, como as outras filosofias, outras religiões, veem essa nossa interpretação da reencarnação na Bíblia. É importante a gente se municiar das melhores interpretações, a gente não fazer interpretações vazias, enfim. Para a gente é muito claro que Elias e João Batista são o mesmo espírito. Mas a gente sabe que durante a Bíblia, durante o Evangelho inteiro, Jesus fala através de alegorias e em outros momentos ele fala de maneira mais concreta sobre os fatos que estão ocorrendo, né? Por exemplo, quando Jesus comenta que ele e o Pai são um só, ele está usando de uma alegoria, né, para representar a sua união com Deus. E não que os dois sejam a mesma coisa, não é não? E quando Jesus fala que, se quiseres, veja bem que ele até acrescenta esse trecho, se quiseres aceitar, né, como se fosse algo que ele estivesse anunciando, que as pessoas pudessem se escandalizar um pouco com a informação que ele está prestes a dar, né? E se quiseres aceitar, que havia de vir. Então, a gente, comparando, como a gente fez semana passada, com todas as profecias do mensageiro que viria antes do Messias, né? A gente fez as comparações de personalidade entre a figura de João Batista e Elias. Tudo isso para trazer, para dar mais argumentos para a gente dizer que são o mesmo espírito, e não simplesmente essa frase de Jesus, porque ele poderia estar falando de maneira simbólica. Não? André, você quer acrescentar alguma coisa sobre isso que a gente conversou? Ou foi isso mesmo? Nossa, eu acho que foi isso mesmo, porque eu fiz essa reflexão, porque eu vi um vídeo essa semana de um padre chamado Padre Paulo Ricardo. Eu já falei dele para vocês. Que ele é um padre da Igreja Católica que tem um site que explica várias coisas assim sobre o catecismo da Igreja Católica.
Ele é bem radical, bem ortodoxo de direita, e ele gravou um vídeo que é intitulado O Espiritismo Não é Cristão. Aliás, é uma pergunta, o Espiritismo é cristão ou não? Ele gravou uma aula e um videozinho de 5 minutos. E aí ele vem dizer por que não, e uma das ideias é que o espírita ele interpreta a Bíblia como ele quer, uma coisa mais ou menos assim. Então, nessa passagem, eu acho assim, eu falo isso para mim mesmo, porque eu já fiz isso outras vezes no passado. Quando for falar de reencarnação, e quando formos falar dessa passagem em específico, da transfiguração do Monte Tabor, e do que Jesus diz ao final acerca de Elias, eu acho muito importante que o expositor, ou a pessoa que vai facilitar a aula, expressamente fale sobre a passagem em que Elias diz que João Batista diz que não é Elias. É importante que eles saibam que também existe essa passagem. E a partir daí se fazer uma reflexão em cima disso, porque há a ideia, né, de que ele não se lembrava, João Batista não se lembrava que era Elias, por isso que ele teria falado aquilo. Mas quando, assim, a sugestão que eu dou para mim mesmo, e compartilho com vocês, é que ao falar sobre essa passagem específica, nós sempre tenhamos, por uma questão de honestidade, que falar nessa outra passagem que João disse que não é Elias. Só para fazer esse cotejo e deixar a questão bem amarrada. Isso pode evitar controvérsias no futuro e deixar a questão mais clara. Muito bom, André. Inclusive, só para contextualizar essa outra passagem, chegam perguntando a João Batista se ele é o Messias, né? Quem é você? Você é o Messias? Você é Elias? E ele negava tudo que eles estavam dizendo que ele era. Ele diz, não, eu sou a voz que clama no deserto. A anunciar como um precursor de alguém muito maior que havia de vir. Essa era a mensagem inicial que ele trazia. Então, só para contextualizar. Mas é importantíssimo isso. Ramon tem uma pergunta. Eu sei que vocês já falaram bastante sobre Elias, mas eu ainda não entendi bem quem era ele. Queria saber um pouco mais sobre ele. Resumidamente, depois os meninos podem complementar mais, o Elias era justamente um cara que aparece no Antigo Testamento e que ele aparece num contexto em que havia os adoradores de Baal. Eu não conheço com tanta propriedade assim o assunto, mas havia um certo conflito ideológico e eu sei que houve uma grande batalha em que no final ele decapitou todos os seguidores de Baal. Então ele fez isso em nome do Deus, né? Justamente daquele povo, né? Do Deus judeu, e que na verdade foi um ato assim muito agressivo, né? E aí reza a lenda que depois ele subiu num carro de fogo em direção ao céu, que ele não morreu de forma convencional, sabe? Foi uma coisa assim. Ele que vai no carro de fogo. E depois ele morre como João decapitado, né? E aí o que é que acontece? Olha só. Em relação se ele não tinha morrido. E aí, justamente, o que acontece? Giana está comentando, ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E, justamente, as últimas profecias, né, diziam que o Elias viria para que o novo Messias, o verdadeiro Messias, ele aparecesse, né? André está dizendo que há quem diga que é o mais importante depois de Moisés. Né? Então, para a gente ver, né? Elias, a vinda de Elias à Terra era justamente uma das profecias que marcavam o advento do Messias. Né? E aí, como teria vindo, né, no caso João Batista, na interpretação espírita, né, isso não ficou claro para o pessoal daquela época. Né? Porque justamente o João, ele não nasceu, ele nasceu, ele não veio no carro de fogo como se esperava que o Elias viria também, né? Não sei se é um fato, mas o fato dele negar, João negar, já deduz que pelo menos a pergunta se dirigia a se ele realmente era Elias. Então, quando Jesus falou, por que ele falou isso de figurado? Se os outros perguntavam se ele era Elias, se era ele
Quer dizer, pode afirmar o seguinte, que o Cristo sabia, e ele não sabia, o João não sabia que Foi ele ele. era a reencarnação. Que ele próprio era a Você, reencarnação. quem foi sua encarnação, você sabe quando encarnar, quem foi? Ele tinha que Ele não ser um ser sabia, ao crístico, como o Cristo não era. Era um ser humano, era um cristão, assim, na essência, né, de Cristo, mas era um homem que ainda tinha o que resgatar. E o pessoal da internet quer complementar também? Sim, Diego. Só complementando sobre Elias, a gente leu brevemente semana passada, como a Giana comentou, e vocês reafirmaram aí, é um dos maiores profetas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da Torá, entre os profetas que englobam, né, esses livros do Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, e ele foi marcado, principalmente por esse episódio que o Diego já comentou, da disputa, né, com os sacerdotes de Baal, da entidade da divindade Baal, que era adorada nessa região, e em detrimento a Yahvé, ao Deus único, que era zombado por esses sacerdotes. Era preciso entender também que naquele período as pessoas eram muito brutas, né? E essa atitude de Elias, ela nos assusta bastante, mas ele fez aquilo, né? Na consciência dele, ele estava defendendo o Deus único, Yahvé, né? Ele, contra as investidas dessa adoração a Baal, que envolvia muitos sacrifícios, uma adoração a uma divindade que trazia muita superficialidade, a conduta da cidade de Tiro, na época, quando eles começaram a assumir essa divindade como a divindade protetora da cidade. Enfim, tem muitos detalhes de fatos no Velho Testamento sobre Elias, né? Vários fenômenos mediúnicos que aconteceram com ele, assim, coisas fantásticas, dentro dessa disputa que ocorreu, né? Mas aconselho a gente procurar um pouco mais, a gente não pode se aprofundar tanto aqui mais por causa do tempo. Mas o mais importante é entender que ele foi um profeta, assim, um profeta muito importante, né? Precursor dos profetas escritores, dos profetas rapsodistas, que eram os profetas que cantavam, né? Então, que a fala e a escrita dele traduziam cânticos, né? Então, basicamente é isso. Vamos em frente. Ok. Eu acho importante a gente dar isso no contexto de verdade, uma questão que é a reencarnação, para a gente tornar isso como uma marca, né, um emblema que precisa ser defendido, discutido para os demais da região, como uma verdade que eles têm que aceitar, absoluta. Isso, senão a gente está tendo também a postura de Elias. O contexto já vem nesse momento, eu acho que eu achei interessante, que a gente justamente discute isso, dessa aceitação, compreensão, né? Eu acho que a grande missão do Espiritismo não é converter nem convencer ninguém de que a reencarnação é uma lei, muito pelo contrário, mas é essa convivência do amor, do verdadeiro amor, de que se entender que a compreensão virá, a verdade, ela vem naturalmente ao tempo certo para cada um, né, nesse aspecto. Perfeito. Ok. E chegamos no nosso último texto. Dos presentes aqui, nós temos Isabela e Ramon. E Marisa. Mas Marisa disse... Eita, calma. Marisa, tu tá saindo agora, né? Mas tu quer falar logo, antes de sair? Opa, saiu. Mas ela fala o seguinte: sobre a minha parte, quero apenas dar enfoque no que o autor diz sobre batismo. Boa noite. Aí vocês comentam, ok? Pena que não. Ela já saiu. Ela já saiu. Pronto, posso? Podem começar. Pronto, então o texto que nós somos passados para analisar foi o de Caibar Schutel, que é a personalidade de João Batista.
aparência e realidade. Então, eu lendo o texto todo, eu achei bem interessante essa parte e eu vou comentar exatamente sobre ela. Esse estrabismo hereditário impediu os judeus de reconhecerem Jesus como Cristo e João Batista como seu precursor, assim como impede hoje a recepção do Espírito da Verdade, encarregado de guiar-nos na estrada direta do progresso que temos de atingir para a nossa própria felicidade. Então, no início, ele fala desse estrabismo hereditário. E pelo contexto de todo o texto que estava falando, esse estrabismo hereditário seria uma visão distorcida do que realmente é essencial, do que realmente é importante. A visão da época, eles valorizavam muito os bens materiais. Então, como é que os judeus eles iriam reconhecer Jesus e João Batista como seres evoluídos? Jesus como Cristo e João Batista como seu precursor, né? Como um missionário? Não, né? Como é o nome? Profeta? Profeta. Já que eles, materialmente falando, eles eram humildes. Então, não fazia muito sentido para eles. E, infelizmente, nos dias de hoje, ainda há a maior parte das pessoas, elas têm essa visão meio distorcida, tendo em vista que elas têm como meta, assim, principalmente as questões materiais e não espirituais. E isso, infelizmente, deixa a gente longe de receber o Espírito da Verdade, que é a consciência, né? A consciência da verdade. Muitos dizem também que o Espírito da Verdade é Jesus, né? Eu já ouvi falar muito disso. Então, é necessário que a gente tenha um olhar voltado para os valores verdadeiros, que são os valores do Espírito. Se os judeus, por exemplo, eles tivessem esse olhar mais apurado e reconhecessem as obras de João Batista e de Jesus, com certeza eles viriam eles como pessoas, como, por exemplo, Cristo ou o precursor, né? Mas eles não levavam esse critério em consideração, eles levavam principalmente os bens materiais. E eu quis ilustrar com a foto do Pequeno Príncipe, que eu gosto bastante, com a frase que acho que a maioria de vocês conhece, que é só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Então, eu quero trazer para essa semana, para todos vocês, para nós, né, na verdade, que nós devemos buscar nas pessoas, nas coisas, tentar ver o essencial, o que realmente importa nas pessoas e buscar realmente ver a realidade e não as aparências, porque na visão assim a gente vê mais as aparências. Então muitas vezes a gente pode julgar por alguma atitude, por a pessoa ser, por exemplo, gorda, magra, rica, pobre. Então, isso daí não importa, porque isso é simplesmente algo da aparência. Então, eu quero que nós busquemos, eu quero passar isso para vocês, para nós, na verdade, esse olhar mais apurado e esse olhar da essência das pessoas, das coisas, porque assim a gente vai deixar que o Espírito da Verdade entre na nossa consciência. Muito bom. Amém. Paulo, amor. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das aparências também, que uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto é essa reflexão da dificuldade de aceitar algo novo, sabe? Eu passo para o próximo slide? Não. O próximo slide era de Marisa. Ah, tá. Então vamos deixar aí. Eu vou ler ainda um trechinho até, mas eu não coloquei nada. Então, o que eu acho importante é algo que a gente vê muito hoje em dia,
e como o Ramon tinha falado até, esse paralelo que faz da aceitação da população antigamente de Jesus e de João, e hoje em dia de aceitar o Espírito da verdade, de aceitar o Espiritismo, de aceitar algo novo, algo que vai chocar com algo que você tinha como verdade. E isso mexe muito até com a zona de conforto, sabe? É muito mais fácil, muito mais cômodo você ficar naquele lugar que todo mundo disse que é para você ficar, com aquela crença que lhe foi passada pelos seus pais, pela sociedade no geral. Aquilo que é mais comum, que é aparentemente aceitável. Um padrão realmente a ser seguido. Então, a partir do momento que vem algo que choca com isso, é muito complicado. É muito complicado questionar, né? E as pessoas se prendem a essa questão de padrão, de imagem. Às vezes, quando a gente pensa em padrão a ser seguido, primeiro vem uma ideia de vestimenta, né? Hoje em dia, do que comer, de para onde ir, do que mostrar. Mas a gente esquece que tem o padrão de crença e de ideal. Aquilo que a maior parte da sociedade tem como verdadeiro, todo mundo vai para aquela crença religiosa, pensa de tal maneira. E quando você traz algo que é novo, vem um preconceito. Isso fica até, talvez um pouco, repete um pouco até com aquilo das divisões, sabe? Porque isso causa o choque. Então, o trecho que eu quero ler fala exatamente, duros de cerviz e incircuncisos de coração não deixariam a religião de seus pais, a religião dos magnatas, dos poderosos e governadores, para receberem a palavra humilde e simples do pobre carpinteiro, que eles bem conheciam e propositalmente repetiam. Então, os fariseus, eles negavam a sair daquela falsa imagem do que deve ser aceito e perfeito. Então, qualquer pensamento que pudesse fazê-los se rebaixarem já é tido por estranho. E algo que dá para fazer, só para concluir, que dá para fazer realmente esse paralelo com hoje em dia, é que ele fala também no texto que entre gente que não raciocina, os que raciocinam não podem deixar de estar sós. São os desequilibrados do círculo. Ou seja, você questionar e vir com uma inovação vai trazer discriminação. E é exatamente o que João Batista, eu imagino que ele passou naquela época, que foi, ao sair do padrão, sofrer essa discriminação, e é o que hoje em dia a gente se vê muito. Muito. É isso. E tá todo mundo comentando aqui no chat. Todo mundo é fã de vocês dois agora. Muito bom. Obrigada. Olha, sobre esse comentário da Isabela, eu só queria acrescentar uma questão. Realmente, assim, é uma lição. Acho que a maior lição que a gente pode tirar de João Batista é essa coragem que ele teve, né? De romper com esses padrões, como ela comentou. Esse texto que comenta da fala de Jesus, quando Jesus pergunta às pessoas que estavam lá, né, observando naquele momento: mas vocês saíram para o deserto em busca de quê? De uma cana balançada pelo vento, que significa uma coisa frágil, ou vocês foram atrás de alguém com as vestes suntuosas? Então, essas eram as duas visões que se tinham dos profetas, esses extremos. Ou o profeta era alguém politicamente importante, um doutor da lei, que tinha bons relacionamentos, estava entre as grandes figuras políticas da época, com as vestes muito bem suntuosas e chamativas, ou o profeta era aquele frágil, aquele ser frágil, esquecido, jogado, e na verdade, João Batista não era nem uma coisa nem outra, né? Ele era realmente uma figura forte nos seus pensamentos, nos seus posicionamentos,
e ao mesmo tempo coerente em não buscar essa influência política, se envolver nessas questões, né, de estar nos palácios dos reis buscando esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente pode tirar dessa figura fantástica de João Batista. Muito bom. E só falando também, porque eu sou ainda da geração que pegou essa época do preconceito, né, com relação ao espiritismo, porque o espiritismo em si é uma ideia nova também, não deixa de ser, né? Hoje em dia a gente tem uma aceitação que é uma maravilha, né? Apesar de você encontrar uma certa resistência do próprio padre, né, questionando aí, o espiritismo é ou não cristão, mas a gente observa que existe mais uma questão ideológica, existe também uma questão de aceitação e tal, e antigamente não, havia um preconceito que chegava até mesmo à questão da violência física, muitas vezes, o bullying, né? Então, eu, por exemplo, eu estudei numa escola em que era católica e, tipo, 3 pessoas eram de religiões diferentes. Havia 2 evangélicos e eu de espírita na classe. Então, eu vivi um pouco porque as pessoas não entendem, né? E à medida que se compreende, né, a gente consegue fazer com que essas ideias sejam melhor aceitas, né? E acho que se trata um pouco disso, a passagem também, né? O enfrentamento à violência, assim, entre aspas, dos antigos profetas e da personificação ali do João Batista com essa força, né? Para que uma nova ideia, ela pode ser implantada, né? Mesmo que o fundamento dela não esteja na revolução, é necessário haver uma revolução de ideias, inicialmente, para que ela possa começar a ser implantada, uma quebra de paradigma, né? Acho que é isso. Esse texto traz uma componente muito grande do estudo do racismo, do preconceito, que é mais complexo os padrões, né? E as classes sociais, né? Surgem. Aí, recentemente, eu agora acho que foi um vídeo que botaram uma menina na Europa de 6 anos. Menina, aí botaram umas vestes muito bonitas nela para fazer uma experiência, não sei se foi feito pela Organização das Nações Unidas, para mostrar essa questão do preconceito. Foi uma organização poderosa, isso, né? Bem assim, bem forte, consolidada no mundo, né? E ela botou essa criança. Aí ela ficava na rua bem vestida. Depois que pegava a mesma criança mesmo. Mal vestida. Aí mal vestida. E ela sofreu quase violência. A menina chegou, ela era uma atriz, ó, de 6 anos, mas ela chegou a sair chorando, né? Precisou intervir, porque a violência foi de tal maneira sobre ela, porque estava num ambiente, né? E eles não imaginaram, a organização não imaginou que pudesse sofrer tamanha violência, por conta apenas das vestes. Então fica aí essa questão da imagem que você falou. Né? A Nayara quer comentar aqui, e o pessoal já está tentando para a questão do horário, que já estamos em 9h10. É verdade. E aí, logo depois do comentário de Nayara, vamos passar para a música e Ismael e Israel podem tomar a palavra aí e trazer suas considerações finais, ok? Oi, gente, é só uma recomendação, porque eu acabei me lembrando do que vocês foram dando de exemplo aí. Eu acho até que eu já comentei em algum momento desse livro que eu estou lendo de Divaldo, que é Perturbações Espirituais. E aí ele traz muitos exemplos de cristãos que hoje em dia são espíritas, que passaram por toda aquela parte de sofrimento do início do cristianismo e hoje passaram por muito preconceito com o espiritismo. Então, assim, eu acho que é muito essa história do que Diego estava falando, assim, sabe? Do que foi o sacrifício e de se manter e tudo que meio que engloba do que a gente está falando no estudo. Então, quem puder, eu super recomendo, porque é um livro muito legal e que mexe com muita coisa e que traz condiz bastante com esse estudo, viu? Por causa dele, mas eu posso falar só mais uma coisa. Vai. Porque esse último parágrafo, eu vou ler bem rapidinho. Na verdade, não tinha entendido. Eu ia pedir para alguém me explicar o último parágrafo daqui do texto. Eu acabei de ler e fez total sentido, certo? E eu achei muito, muito legal para a gente agora. Estamos nos tempos de ceifa e de joeiramento, e o bom grão não pode ficar ao lado do joio, para que não se contamine.
a geração futura nos pedirá conta do trabalho que fizemos e, oxalá, ela não nos incrimine de imperícia ou de falta nos deveres que nos foram confiados. Gente, isso chama a gente para ser feito como João Batista, que ele lutou muito e o que lhe foi confiado, que ele tomou para fazer como sua tarefa, que a gente está recebendo hoje em gerações futuras, e ele foi corajoso e foi até o fim. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer para que as gerações futuras não possam nos culpar, né, de imperícia e tudo mais, por não termos feito o que devemos fazer, que tem muita tarefa por aí. É o sacrifício, né, Diego? Passando sua mensagem. Muito bem, Ismael e Israel, podem direcionar o final do estudo. Muito bom, gente. Eu agradeço a todos. Todo mundo elogiando vocês dois aqui. Obrigado. É demais esse pessoal aí, essa nova geração, como estavam comentando aqui, é justamente a que a gente deve se procurar para preparar, né, o terreno, porque eles estão vindo praticamente prontos. Então, agora falando sobre a nossa reunião, muito obrigado, pessoal, todos que participaram. Queria agradecer especialmente ao Israel por ter dado esses textos e que nos trouxeram essas reflexões, né? Então, foi muito gratificante. E eu queria, se ele quiser falar alguma coisa, Israel, fica à vontade. E depois a gente vai, Diego já pode ir colocando o slide da música Veredas, de Tim Vanessa, e André já vai se preparando aí para o seu violão. Eu queria agradecer também a todos aí, para que a gente possa, vamos dizer assim, através dessa voz que clama no deserto, poder falar nossas almas, né? Nesse deserto das nossas almas. Que essa salvação não é somente das almas daqueles que já escassearam o solo fértil das paixões da matéria, e que agora esse solo árido e sem cores nos convidam para endireitar as veredas. Eu acho que isso. Obrigado a todos, foi um ótimo tema. Obrigado a Ismael, que me deu o maior apoio. Sem ele eu não conseguiria fazer o que eu fiz. Obrigado. Muito bem. Passa para André, então? Ok, pessoal. Arizinho, tu pode só cortar, já cortou, né? Então, vamos lá, essa música tem uma poesia lindíssima, para quem ainda não conhece. É uma melodia muito cascuda, um ritmo muito... Eu dou umas vaciladas nela, então vocês vão perdoando já, vou logo avisando. Mas preste atenção na letra dela, que é uma coisa, assim, impressionante. Nosso amigo Gladson é muito inspirado. Vamos lá. Elias no Carmelo, na defesa do Torá, ateia fogo as toras, condenando os adoradores de Baal. Ei-lo, João Batista, na aurora do Evangelho, clama a todo o povo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias, que jubila desde o ventre de Isabel, já não chora os seus filhos os que arde nos desertos de Israel. Não se cansa, o seu verbo é um bordão, vai em peles de camelo, gafanhoto e mel. Voz que cala
já não chora os seus filhos a Raquel. Luz que arde nos desertos de Israel. Não se cansa, o seu verbo é um bordão. Vai em peles de camelo, gafanhoto e mel. Voz que calaram na bandeja, ai da estronda no Jordão. Sob a pena de talhão, a reparação. Bênção de vida, pedagogia da reencarnação. Direitai as veredas do amor, reconduzindo o rebanho ao pastor. Água e fogo na evolução, na geração da regeneração. Muito bem. Ok, pessoal. Vamos dar nosso abraço. Está reduzido materialmente, mas espiritualmente, com certeza está muito bem. Um abração, meus queridos. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa Páscoa. Parabéns pelo estudo, foi ótimo. Valeu. Parabéns a vocês. Agora, Eduardo.